Como ser mais criativo? Você já se sentiu estagnado, às vezes pensando em ter uma ideia genial ou querendo uma grande referência para resolver algum problema e não tinha referência, não tinha ideia de por onde começar? E muitas vezes nessa hora onde você precisa ter uma ideia, dar um nome para alguma coisa, ter uma ideia do que fazer, para onde ir, você já pensa, vou pedir uma dica para aquela pessoa que é criativa, ou vou chamar o fulano que eu já sei que ele é mais criativo. Eu quero te dizer nessa conversa na janela que a criatividade, ela não é um dom. Por mais que uma pessoa ou outra tenham mais facilidade, uma predisposição, ela pode ser exercitada. E mesmo que você se sinta uma pessoa que não tem muita criatividade, você pode sim se tornar uma pessoa muito criativa. Sejam bem-vindos ao Conversa na Janela, eu sou a Larissa e se vocês já assistiram os últimos episódios, nessa temporada nós estamos gravando todas as Conversas na Janela aqui na Morada dos Açores, que fica em Governador Celso Ramos, onde você pode fazer aluguel para curtas estadias ou longas estadias. Governador Celso Ramos fica aqui em Santa Catarina e a Morada dos Açores é uma casa frente-mar com pé na areia, um lugar paradisíaco para você ter contato com a natureza, vir em família, em casal, sozinho, poder relaxar e descansar aproveitando as vistas maravilhosas do município. Eu vou deixar mais informações da Morada dos Açores aqui na descrição do episódio para você se programar e passar alguns dias aqui em Governador Celso Ramos. Então vamos lá. Como ser mais criativo, né? Só esse cenário aqui onde a gente tá já super aflora e estimula a criatividade. Mas a criatividade, como eu disse no começo dessa conversa na janela, ela não é um dom. Então, ela é algo que a gente exercita. E provavelmente as pessoas criativas que você conhece, ou se você se considera, né, uma pessoa criativa, essas pessoas elas bebem de outras fontes, né? Elas têm algumas rotinas, mesmo que não sejam conscientes, que acabam estimulando e naturalizando a criatividade. E a criatividade, né, primeiro contextualizando, muitas vezes é percebida como a capacidade de criar coisas novas, né? Trazer novas ideias, né? Quero criar um nome de alguma coisa, quero fazer uma arte para pintar essa parede. E a gente entende que isso é a criatividade. Mas a criatividade também vem da nossa capacidade de conectar coisas que já existem. Então, não necessariamente criar coisas novas, mas a nossa capacidade de criar conexões, de ver aquilo que já está disponível, né? As cartas que já estão na mesa e fazer novas combinações para criar novos jogos. Então, isso também é criatividade. E ela pode ser exercitada e também depende do seu repertório. E como é que a gente exercita a nossa criatividade? Primeiro, exercitando. E é com curiosidade, é se questionando, né? Fazendo perguntas. Então, se tem algum problema que você precisa solucionar, muitos negócios surgem dessa forma. Existe um problema e como é que eu posso resolver? O que eu tenho disponível? Então, se fazer perguntas, como é que eu posso resolver? Como é que eu posso ser mais rápido? Como é que eu posso conectar isso melhor? Como é que eu posso criar uma experiência diferente? Como é que eu posso promover uma jornada diferente para o cliente? Como é que eu posso promover uma jornada diferente de treinamento que vai gerar mais valor? Então, o fato de você se perguntar diante das situações de como você pode fazer diferente, como você pode fazer melhor, como você pode fazer mais rápido algo, como você pode fazer de forma mais alegre ou mais envolvente, isso vai fazer com que você estimule o seu pensamento sobre soluções que antes você não pensaria. Então, exercitar, fazer perguntas que estimulem a sua curiosidade vão fazer com que você estimule a sua criatividade. E ainda para estimular a criatividade é consumir referências, né? Ter repertório. Se você é um advogado, por exemplo, e você só consome coisas do seu nicho, a sua criatividade vai estar dentro daquele nicho. Não é que você não tem criatividade, ela vai existir dentro daquele nicho. Quando você amplia o seu repertório, você consegue fazer conexões de realidades diferentes sobre o seu segmento. Então, aí a gente consegue pensar em soluções que muitas vezes a gente chama de fora da caixa.
porque elas estão fora daquele ambiente onde a gente já está. Por exemplo, se a gente está diante de um mesmo problema para ser solucionado e a gente tem 4 profissionais olhando para esse problema que são de áreas completamente distintas, um advogado, um designer, um arquiteto e um engenheiro. Cada um desses profissionais vai buscar dentro da sua caixa de ferramentas, né, do seu repertório, algo que os ajude a solucionar aquele problema. Então, cada um deles vai colocar a sua visão sobre aquele problema e a forma de solucionar. Então, um com um pensamento mais rápido, outro mais lento, um mais analítico, um mais criativo, um mais prático, o outro mais de planejamento. Então, cada um vai trazer uma ideia. Então, se isso são 4 pessoas diferentes olhando para o mesmo problema, se você consome conteúdos diferentes, se você tem rotinas de não ler, ouvir ou frequentar ambientes ou se interessar por assuntos somente daquilo que você faz, da sua atuação, isso também vai estimular você a olhar para uma outra cultura, para uma outra realidade. Então, como é que é um fluxo de um projeto de um arquiteto? E você vai olhar para o seu processo aqui de prestação de serviço ou sobre a jornada do seu cliente, vai entender, poxa, mas como é que um arquiteto resolve isso com essa agilidade? O que eu posso trazer de insight aqui para mim que pode fazer sentido? Poxa, como é que um advogado consegue falar tão difícil e ainda assim convencer e comunicar, né? O que tem na minha mensagem que talvez eu possa puxar da forma como um advogado usa para se posicionar, para argumentar. Então, se a gente olha para a realidade do outro e encaixa aquilo na nossa realidade, a gente começa a criar as ideias fora da nossa bolha, né? E às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa lá, olha só como que ela é criativa. E muitas vezes quando você entra na realidade daquela pessoa, é uma pessoa que tem rotina de esportes, pesquisa sobre isso, tem uma rotina, às vezes com alimentação, por exemplo, e se interessa por isso, pesquisa, saúde, bem-estar, lê sobre filosofia, ou lê sobre artes, ou gosta de carro, ou gosta de avião, fora do nicho dela, né? Tô dando exemplos aqui aleatórios, mas consumir coisas fora do ambiente, do seu nicho, é muito interessante. E até contando uma curiosidade para vocês, eu, por exemplo, não conheço de aviões, né? Não tenho esse domínio, mas eu adoro acompanhar canais de pilotos de avião que falam sobre como eles resolvem problemas dentro da aviação, como que os profissionais, os técnicos dentro da aeronáutica solucionam coisas, como que eles são treinados, porque dentro de um negócio a gente demora às vezes muito tempo para encontrar soluções, enfrenta muitas barreiras e a gente tem dentro da aeronáutica uma coisa que é absurdo, todo mundo está prezando pela segurança, então se acontece um problema, aquilo vai ser comunicado e imediatamente vai ser implementado em todo o mundo, uma nova prática, uma nova política e aquela comunicação flui. Então eu sempre entendo isso, né? Como que eles estudam o comportamento humano para treinar, desenvolver pessoas, alertar e fazer a disposição de todo o painel e tudo mais. Então, isso é um insight que eu acho interessante e aplico isso na minha realidade, mas interpretando e trazendo para a minha área. Então, isso é interessante também para você ganhar repertório e estimular a sua criatividade. Outro ponto, não menos importante, mas é criar espaço também para o ócio, né? Para o descanso, para uma caminhada, para o pensar, para o descansar, para o relaxar. E se você busca ter ideias, né? Eu tô trazendo para esse conceito, né? Você se sente estagnado, patinando, não consegue ter uma ideia. Às vezes é relaxar, descansar, dar uma caminhada, respirar, fazer um esporte, fazer uma outra atividade, porque isso também te ajuda, né, a oxigenar o cérebro, a relaxar, a encaixar as coisas, a mudar o fluxo do pensamento, e isso também estimula a criatividade. E além disso, mais do que pensar, é fazer. Porque quando a gente experimenta, quando a gente materializa ou tangibiliza aquilo que a gente está imaginando, a gente acaba ganhando muito mais noção, né, daquilo que a gente está querendo criar. Então, se você se sente preso em algum problema que você busca resolver, teste, vai para a prática, pergunta para alguém, cria 2 exemplos e pergunta para as pessoas, ou leva o problema para 2 pessoas diferentes e pergunta como que elas resolveriam. Então, vai para a prática, executa, pergunta, faz, desenha. Então, tira aquilo, né? Escreve, tira aquilo da sua cabeça, porque muitas vezes dentro da nossa cabeça a gente fica rodando em looping e não consegue sair do lugar. Então, levar isso para o mundo real de alguma maneira, né? Escrevendo pode ser um exercício, perguntando para outras pessoas,
conversando, fazendo um modelo, levando um teste para as pessoas validarem, e aí sim você tira suas próprias conclusões. Isso vai te dar também mais repertório, porque você vai cruzar a sua ideia já com a percepção de fora, e assim você ganha a sua interpretação. Isso te ajuda também a ser mais ágil e mais criativo. E algumas barreiras também para a criatividade. Uma é se você tem um medo excessivo de errar. Então se você tem medo de errar, ou tá aí se cobrando para ter a ideia perfeita, a ideia genial, a melhor solução de todas, você vai ficar naquele duelo mental e provavelmente não vai chegar à solução perfeita, porque é só depois de fazer, aprender, errar, fazer, aprender, errar, fazer, aprender, fazer melhor, aí fica bom. É aí que a gente vai construindo a excelência. Então, se você tem um medo muito excessivo de errar, isso vai também bloquear a sua criatividade. Um outro ponto é a falta de estímulo. Então, se você tem uma rotina muito repetitiva, se você tem um fluxo muito padrão e você não sai daquele mesmo padrão de pensamento e de execução, e você não se estimula a consumir um conteúdo, conversar com pessoas diferentes, não só isso, mas às vezes fazer uma rota diferente do que você faz no dia a dia, tentar fazer coisas com maneiras diferentes, você não vai ser estimulado a ter um pensamento mais criativo. Porque a nossa cabeça ela é muito boa em criar padrões, né? Por mais que a gente diga que a gente tem dificuldade em seguir os processos, né? Sabe o interruptor, quando a luz acaba, e mesmo sabendo que a luz apagou, a gente ainda vai lá apertar, sabendo que não tem luz, porque a gente já tá tão acostumado, tão habituado a apertar o interruptor, que a gente nem pensa e aperta. Então, se a gente não muda o padrão, a gente nem se questiona, a gente vai lá, aperta o interruptor, mesmo sabendo que a luz está apagada, né? E nem se questiona se aquilo tá fazendo sentido ou não. Então, buscar referências, né, outras fontes de rotina, de alimento, de esporte, seja o que for, qualquer coisa, seja na vida ou seja nos negócios. Tudo isso aflora o seu pensamento mais criativo. E outro ponto é o excesso de cobrança. Então, se você tá tendo a expectativa, né, se for o seu caso, de você ser criativo, mas você tá numa realidade em que você tá sendo altamente cobrado e pressionado, é mais difícil de você ser criativo. Se você já não tem todo esse repertório construído, né, numa situação de muita pressão. E da mesma forma, ao contrário, se você está colocando muita pressão para as pessoas serem criativas, é difícil também que isso aconteça, porque isso pode paralisar a pessoa, né? Então ela fica com aquele pensamento binário de para onde que eu vou se eu só tenho isso e isso, né? Então ali a gente pode ter menos ideias criativas, eu digo assim, com conexões que façam mais sentido, né? Então, numa hora de urgência, a gente vai fazer o que tem que ser feito, é aquilo e pronto, e talvez a gente talvez não, né? A gente não vai se questionar tanto, não vai parar para criar, testar, validar. A não ser que você já tenha repertório, que você já tenha toda essa bagagem que a gente falou. Num momento como esse, é como se aquela ferramenta da criatividade já estivesse na sua caixa de ferramentas. Então, vai ser mais fácil de você ser criativo. Mas se você tem uma rotina repetitiva, não tem novos estímulos e ainda quer executar tudo com muita perfeição, né, com uma autocobrança muito grande, em um momento de urgência vai ser muito mais difícil você ter uma solução criativa. E também eu vou entregar 3 dicas super práticas que você pode aplicar agora mesmo para você ensaiar essa criatividade dentro da sua realidade, ou do que você está querendo criar, ou do que você está precisando resolver. Então, dentro dos negócios, né, se você está querendo resolver um problema com um cliente, se coloque, né, no lugar do cliente. Mude a percepção, mude o ponto de vista. Então, vai para o lado do cliente, naquele lugar mesmo, né, vestir o sapato daquela pessoa, entende o que ele está vivendo para você pensar nessas soluções. Se você, dentro da vida, tá querendo ter uma ideia sobre, não sei, a decoração da sua casa, né? Se coloque vivendo aquela casa, aquele ambiente, ao invés de só planejar aquela decoração, mas imagine, né? Se imagine vivendo, que aí você vai ter ideias que façam mais sentido ou que sejam mais criativas. E além de alterar a perspectiva, que já é muito importante, né? Você pegar a visão de um outro ângulo para daí então poder criar uma solução, é você co-criar, é você criar junto, principalmente se você é um líder, um dono de negócio. Em um momento que você precisa resolver alguma coisa ou precisa criar algo,
chame uma equipe, né? Organize algo criado em conjunto com as pessoas. Da mesma forma como eu falei no início, né, no meio do episódio, se tem um arquiteto, um advogado, um designer e um engenheiro olhando para o mesmo problema, cada um vai trazer um tipo de solução. Se você traz perspectivas diferentes para a mesma solução, para o mesmo objetivo, para que vocês possam co-criar, debater, alinhar, fazer um brainstorm, chegar em um ponto comum, isso também vai trazer mais criatividade, porque vai trazer, é como se você concentrasse, né, tudo isso que você tem que fazer de ter mais repertório, de consumir de outras fontes, você traz tudo isso, o repertório de cada pessoa para criar uma solução em conjunto. E outra coisa é você criar um ritual de criatividade, é você criar um ritual que alimente também esse bem-estar, que alimente a sua imaginação, como escrever de forma solta, no fluxo do pensamento, aquilo que está vindo na sua cabeça. Tem um caderno para você só escrever aquilo que sente, aquilo que pensa, mão solta mesmo, escrever, né? Não digitar. Então, isso também aflora a sua criatividade. Ou ter uma rotina com a leitura, ou ter uma rotina de meditação. Então, ter rotinas que você sinta que aflorem. E muitas vezes o fato da gente fazer muitas coisas no automático também limita um pouco esse nosso estímulo, né, dentro da mente. Só o fato da escrita agora, por exemplo, né, que eu falei, pra gente escrever algo à mão, a gente usa muito mais músculos, muito mais partes do nosso corpo do que para digitar, por exemplo, né? Do que quando a gente está escrevendo. O esforço físico e mental é muito maior. Então, sair um pouco dessas ações que são feitas só no computador ou na tela do celular, onde a gente tem essa visão bidimensional, e trazer isso para o mundo real, viver as coisas de forma mais presente, mais conectadas consigo, isso também ajuda você a florescer e a se conectar com ideias mais criativas e fora do seu contexto. E uma outra forma também, se você estiver sozinho, não tiver com mais pessoas, ou, né, sinta que não tenha tanto repertório. E outra coisa que também pode te ajudar a ser mais criativo é o exercício do improviso, né? Os comediantes praticam muito isso, que é você improvisar, é pegar coisas completamente diferentes, sofá, computador, câmera, e tentar conectar isso de alguma forma, e tentar criar uma história com isso, e tentar inventar uma solução, uma analogia que faça alguma conexão entre os pontos. Então o exercício de você improvisar, e diante de um contexto completamente diferente, também vai fazer com que você estimule sua criatividade. E é isso, a mensagem final dessa conversa na janela sobre como ser criativo, é para você entender que você pode ser criativo, né? De que você não depende só de alguém criativo, de uma ideia da inteligência artificial, mas que você, estimulando o seu pensamento, o seu fluxo de ideias, junto do seu repertório, pode ser muito rico no seu dia a dia, na hora de construir soluções, na hora de construir conversas. E você pode também, eu te convido, né, na verdade, a se inscrever no YouTube, se inscrever no Spotify, ativar as notificações. E a gente também tá no TikTok, no Instagram. E a gente se encontrou no perfil do Conversa na Janela ou no meu. Comenta o que você tá achando e a gente se encontra. Até a próxima Conversa na Janela. Tchau!